Bom, e essa semana no Brasil foi quentíssima. A gente chegou aí num pico de tensão máxima, quer dizer, não sei se é máxima, mas no pico até agora de tensão entre os poderes. Desde que foi promulgada a Constituição de 1988, eu acredito que essa semana tenha marcado o maior conflito, a maior tensão da história dos três poderes da República lá em Brasília, tá? Dessa vigência da nossa atual Constituição. Porque a gente já vê há um bom tempo, né, o judiciário fazendo coisas extremamente questionáveis, tá? E aqui não é nem opinião minha, é opinião de Visgranda Martins, Ivan Sartori, que foi ex-presidente do TSE, Janaína Pascoal e tantos outras pessoas que são respeitadas no mundo jurídico. Então isso aqui é uma opinião deles, eu só tô comentando. E aí nessa semana, a partir de um evento que deu uma guinada absurda, fez com que, milagrosamente, o Rodrigo Pacheco criasse coragem para executar uma prerrogativa constitucional que é dele. Né? Porque no Brasil tem muitas coisas erradas. Entre elas, você concentrar poder extremo para o presidente do Senado e para o presidente da Câmara. Que se eles pautam o que eles querem. E se não pautar, não acontece absolutamente nada. Independentemente de ter apelo popular ou não. Mas agora, o Pacheco acordou. Esse evento que eu já vou falar na sequência agora, que foi a morte do Clériston, tá? Então tudo começou, essa reviravolta, tá? Esse encorajamento do Congresso Nacional, começou na segunda-feira, quando, infelizmente, a gente perdeu, né? Morreu o Clériston, que é um dos presos do 8 de janeiro. E eu acho que o que causou revolta é que os advogados já tinham alertado o judiciário que ele tinha problema de saúde, né? Inclusive teve aí um vídeo mostrando como foi uma audiência que ele teve, e ele explicando que passou mal algumas vezes, ficou sem comer, tem desmaios, e mesmo assim, e a PGR pedindo, por causa desse problema de saúde, que ele não ficasse no regime fechado. Mas não foi atendido. Então ele acabou morrendo na cadeia. Então essa forma como tudo ocorreu, que pareceu até um descaso, né, com esse cidadão, ligou o alerta, finalmente, do Congresso Nacional. E aí eu vou começar a trazer mostrar para vocês essa linha do tempo, o passo a passo. Então começou na segunda com a morte do Clériston. Aí na sequência, na quarta-feira, o Senado Federal aprovou uma PEC que mantém os poderes do STF. O que ela mudou foi que ela tirou superpoderes individualmente dos ministros. Esse é o ponto, porque, e essa é a minha leitura, o meu entendimento. O STF continua com os mesmíssimos poderes. Da instituição STF, no meu entendimento, nada mudou. O que mudou é que eles estão tentando colocar um freio em votos monocráticos, que no Brasil, né, eu não sei se no resto das outras democracias acontece o mesmo, mas pelo que eu leio, não. É uma quantidade absurda de votos monocráticos, então às vezes um juiz acaba invalidando, ainda que temporariamente, alguma medida do Congresso, alguma lei, alguma PEC do Congresso que tem aí toda a representação popular. Então, para mim isso é saudável, é um aprimoramento, inclusive, da instituição STF, que ela passe a tomar medidas colegiadas com mais frequência, né, do que a gente tem visto. Então eu não concordo quando vem com essa história que tá tirando poderes do STF. Não, o poder tá igualzinho, eles continuam fazendo as mesmíssimas coisas. Tá? Então aí na quarta-feira o Senado Federal aprovou essa PEC, e ainda tem que ir para a Câmara. Aí Estadão, ainda na quarta-feira, Lira vai segurar proposta que limita poderes do STF, pelo menos até o fim do recesso. Né? Então aí o STF já está, em princípio, apostando nisso, mas talvez não seja bem assim. Até aqui eu trouxe aqui essa outra manchete aqui do jornal O Tempo. Na mão de Lira, STF aposta na Câmara para barrar PEC que limita poderes da corte. Então a esperança agora do STF é o Lira, porque conforme eu disse no início do vídeo, os presidentes dos poderes eles concentram um poder absurdo de pautar ou não qualquer assunto. Isso é um problema. E aí na sequência, a Oeste repercute aí uma matéria do Globo que fala o seguinte: Lira não quer arriscar capital político para proteger Supremo. O presidente da Câmara não está disposto a barrar a tramitação da PEC que limita poderes dos ministros. É isso mesmo, dos ministros, não do STF, que continua com as mesmas atribuições. Então você vê que assim, o Lira é político e ele sim tem votos. Quem não tem voto nenhum
são os ministros do STF. Os políticos devem satisfação à população. Então o Lira sabe que, se ele segurar isso aí, ele vai impactar todos os seus aliados nas eleições municipais que vão acontecer agora, né, no ano que vem. E ele mesmo pode se complicar numa tentativa de reeleição, alguma coisa desse tipo. Então a coisa está ficando interessante, porque, em princípio, eu entendo sim que, pensando no capital político, o Lira não vai segurar essa pauta. Né? É o que eu imagino. Então acho que é até por isso que o STF está imaginando isso, né? Porque o Pacheco, dizem aí na imprensa que ele quer concorrer para o governo de Minas. Se ele começar agora a seguir os anseios populares, eu acredito que aí sim ele vai ter muita chance, porque hoje, na minha leitura, o Pacheco é um político morto. Não se elege e nem se reelege para o Senado. Ele está com uma impopularidade absurda, dado todas essas passadas de pano e as coisas que vêm acontecendo no judiciário, que vários juristas denunciam, advogados, enfim, e que o Pacheco não está fazendo absolutamente nada. Teve que ter a morte do Clériston para algo começar a acontecer. Então você tem de um lado o presidente do Senado, que tem suas ambições políticas e precisa resgatar a popularidade, e ele sabe que impondo limites na atual composição do STF vai ser bom para ele politicamente, e o Arthur Lira também sabe disso. Então, por esse racional, alguma movimentação pode acontecer. E aí eu presumo que o STF, né, tem essa visão também. E aí no Globo tem o seguinte: a carta na manga do STF para um eventual pedido de impeachment de ministros. Então acho que eles já estão entendendo que esse risco agora é real. E nessa reportagem, nesse artigo do Globo, da Bela Megali, o que os ministros falam, de acordo com esse artigo? Que se chegar até eles, né, eles vão considerar inconstitucional, porque no entendimento deles não tem base sólida qualquer pedido de impeachment. E aí é uma coisa que eu também, assim, eu não sou da área do direito, mas aí você começa a ver como que o negócio é complicado, né? Se impeachment de ministros do STF... Basta que algum parlamentar da esquerda leve o caso ao Supremo, que aí o Supremo vai, em princípio, acredito eu, falar que é inconstitucional, vai achar alguma picuinha lá para falar, não, isso aqui não pode. Então, o que eu estou entendendo? Posso estar errado. Que o STF é o único poder da República que... o poder que ele tem, inclusive, de indeferir um pedido de impeachment de ministros, na prática... eles acabam se tornando um poder que não está subjugado à Constituição Federal, porque eles podem simplesmente barrar um processo de impeachment de qualquer um deles. Então a gente já viu impeachment no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Judiciário é inédito, nunca teve no STF. E pelo visto, baseado no que está falando a Bela Megali, que eles vão falar que é inconstitucional, porque não tem base sólida e tal, na prática então vai ser sempre impossível que se encerre com sucesso o pedido de impeachment. Seguindo, o Congresso começou a criar coragem. Não é nem coragem, é um direito constitucional. Eles têm esse dever, sim, os poderes entre si, de acordo com a Constituição, um tem que moderar o outro. Se algum poder dá um passo além do que deveria, um outro poder pode impor algum limite. O STF com certa frequência tem interferido nos demais poderes. E eles podem, porque os outros poderes simplesmente não fazem nada. Agora, com a morte do Clériston, aprovou-se essa PEC que diminui poderes individuais dos ministros, não da corte, e agora falaram aqui no Oeste que a Tereza Cristina foi convidada para relatar a PEC que limita mandato de ministros do STF. Cara, eu acho que assim, no Brasil não deu certo. Na minha interpretação, isso está escancarado. Esse modelo nos Estados Unidos deu certo? Deu. Lá dá. Os ministros são mais discretos, não dão entrevistas, falam nos autos, não legislam, né? Até onde a gente sabe, não interferem nos outros poderes. Então, para o modelo americano, deu certo. Para o brasileiro, o modelo brasileiro não está dando certo. E uma outra coisa legal que está na reportagem, que nessa PEC, o ministro não pode ser reconduzido ao cargo. Ou seja, terminou a vigência do mandato dele, não teria uma espécie de reeleição ou recondução ao cargo. Teria que necessariamente mudar o ministro daquela vaga. Eu acho isso excelente. Para o Brasil está sendo necessário uma coisa desse tipo. E o Congresso se encorajou com a morte do Clériston, né? Então você vê que agora, de uma maneira inédita, eu pelo menos não me recordo de ter visto, depois da promulgação da Constituição de 88, o STF emparedado. Você vê que agora eles estão na defensiva.
Eles são literalmente na defensiva. E eu quero mostrar aqui para vocês agora falas de ministros do STF após a aprovação dessa PEC e a resposta do Rodrigo Pacheco. Mas antes, eu quero mostrar aqui um recorte que eu publiquei nas minhas redes sociais, do Jorge Seife, falando que durante a votação da PEC, senadores recebiam ligações de ministros do STF. E eles até mostravam a tela do celular falando, ó quem tá me ligando. Né? Eles estavam pressionando para virar votos, né? Para que não fosse para frente essa PEC no Senado. Então eu vou dar um play só para vocês ouvirem o que disse o Jorge Seife. E eu vi isso dentro do plenário, quando os ministros do Supremo se empenham pessoalmente, ligando e mandando mensagens para... Aliás, só dando um pause aqui. Cadê a independência entre os poderes? Cadê a independência entre os poderes? Senadores. Houve isso, senador. Houve sim. Eu não fui contactado, mas colegas nossos de diversos partidos, de espectro de direita e de esquerda, mostravam o celular. Olha quem está me ligando. Olha quem me mandou mensagem. Então houve uma parte... Quando o Supremo não quer arredar o pé em 1 milímetro, para que a decisão seja colegiada, rapaz. Exato. Nós não estamos tirando o poder de ninguém, só estamos falando, já que suspendeu a lei, coloque em votação aí para ver a opinião dos... Esse é o ponto. Não está se tirando o poder do STF. E sim, na minha leitura, superpoderes individuais dos ministros. Esse que é o ponto. E aí, o Gilmar Mendes comentou, né? Então eu vou dar um play aqui nas falas do Gilmar Mendes. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Cara, sinceramente, eu não consigo ter essa leitura dele de intimidações, de ataques. De novo, o Supremo continuou rigorosamente com os mesmos poderes e com as mesmas atribuições. Só diminuiu-se um pouco o poder, propõe-se, né? Diminuir um pouco os poderes individuais. Porque aqui no Brasil tá ficando normal votos monocráticos. Esse que é o meu entendimento. Não é ataque, não é afronta ao STF. O que a gente vê algumas vezes é no sentido contrário, né? O STF afrontando outros poderes, interferindo. Né? Então, assim, eu não entendo como que os ministros estão vendo isso aí como um ataque e tal, na minha opinião, tá? Agora vamos ver o Alexandre de Moraes. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia, mas não, isso foi ressaltado tanto por Vossa Excelência quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário. Na minha leitura, tá? De leigo, mas na minha leitura, essa PEC não intimida, não ataca e não interfere na independência do STF. De jeito nenhum.
não mudou em absolutamente nada. Eu tô até repetitivo nisso, mas eu não vejo nenhuma alteração no escopo, no poder do STF. Mas sim em até mesmo deixá-lo mais forte. Por quê? Passará a ter uma ocorrência muito maior de decisões colegiadas e não esse volume grande, né, que eu acredito que seja maior que a média mundial dos outros supremos, imagino eu, de decisões monocráticas. Então, que intimidação que é essa? Tá fortalecendo a instituição, forçando que sempre o conjunto dos ministros votem e diminua essa questão de interferências por causa de um ministro, né, com uma decisão monocrática. Eu acho que é nesse sentido, tá? Essa é a minha leitura. E principalmente a independência desse Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência recordou a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa da vacinação. Várias decisões urgentes durante a pandemia foram dadas por medidas liminares dos relatores. E essas medidas não poderiam ser dadas de forma colegiada? Entendeu? Assim, qual seria o impeditivo? Assim, eu sou leigo no assunto, mas teria impeditivo para em vez de ser monocrático, ser colegiado, dada a urgência do tema, por exemplo? A necessidade urgente de medidas liminares depois referendadas imediatamente pelo colegiado. Se foi referendada imediatamente pelo colegiado, por que já não foi feita diretamente no colegiado? Não seria possível, né? Então, enfim. E isso salvou inúmeras vidas durante a pandemia. Bom, então essa aqui foi a fala do Alexandre de Moraes. Aí o Pacheco, de forma inédita, né, uma coisa de forma até surpreendente, mas obviamente ele quer capitalizar, né, um ganho político, isso é óbvio, respondeu a essas falas dos ministros. Vamos lá. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país. É isso. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, isso aí, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Então. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Isso não é Tribunal sensato, Federal. pessoal? Não faz sentido? Eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, Exato. Que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Exato. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Então, pessoal, um discurso duro, até surpreendente, né, do Rodrigo Pacheco, que aí ele pode até recuperar
a sua carreira política, que para mim estava, né, eliminada. Ele conseguiu destruir, se auto-implodir. Agora, com essa nova postura dele, de repente ele consegue aí um capital político suficiente para suas pretensões. Então, pessoal, esse foi o resumão, foi a linha do tempo aí do fator inicial dessa crise gigantesca, que na minha leitura é a maior crise institucional desde 1988, com essa nossa Constituição atual. Então, esse foi o passo a passo. E vamos ver, né? O Brasil, um dia parece uma eternidade. Acontecem tantas coisas, né? Semana que vem promete. Vamos ver o que vai dar nisso, qual que vai ser a postura do Lira, né? E, enfim, a coisa tá ficando quente. Pessoal, é isso. Coloquem nos comentários o que vocês estão enxergando disso tudo, com bons olhos, estão gostando, não estão gostando, deixem nos comentários. Compartilhem o vídeo, se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.